Hoje falaremos de um tema que nem sempre é muito bem compreendido por quem não atua diretamente nele, mas que é de suma importância. Iluminação, o que temos de novo? Afinal, sem uma boa iluminação do set, não teremos como resultado um produto de qualidade. Bem-vindos ao Set Experience Academy. Vai ser demorado, mas os streams já têm trabalhado com HDR e já têm trabalhado com 2020, o novo espaço, 2084 e tal, mas o 2020 é o mais genérico. Então, assim, que é um espaço muito mais amplo, mais adequado para 4K e adequado para HDR. O HDR funciona no streaming, a televisão detecta, né, que ele está em HDR e ela se ajusta, né, àquela imagem, então eu não preciso ter uma transmissão toda ela em HDR, eu posso ter produtos híbridos, né, que muda. Então, isso é uma nova forma de enxergar o que a iluminação poderá ajudar para essa amplitude do espaço de reprodução que está vindo aí e é o futuro agora. Eu agradeço, super obrigado, espero que tenha sido claro aí nas minhas intenções e na minha visão das coisas e um pouco de indicação de alguns caminhos que estão por aí. José Augusto de Blas, está aí meu telefone celular. José Augusto, muito obrigado, a sua apresentação foi uma verdadeira aula. Como eu falei, a gente está aqui com dois feras da iluminação. E isso me fez lembrar um problema que as emissoras de televisão normalmente têm, né? E eu não sei exatamente qual é a origem disso. Normalmente, o pessoal de engenharia briga com o diretor de fotografia. Eu acho que é por falta de conhecimento, tanto de um lado quanto de outro, né? O pessoal de engenharia sabe qual é o espaço de cor das câmeras, mas tem muito diretor de fotografia que não tem a mínima ideia do que a gente está falando, e isso acarreta uma imagem que não é plenamente reproduzida na capacidade que as câmeras têm. Como é que vocês veem esse aspecto? Eu vejo aí a necessidade é antiga, às vezes atendida, às vezes não, porque depende um pouco da empresa, né, dos interesses da empresa em ter o melhor aproveitamento e a melhor união aí dos conhecimentos artísticos e técnicos, e muitas vezes isso tem que caminhar, não é muitas vezes, isso tem que caminhar, não é só pelo interesse da empresa, mas pelo interesse do profissional. Então, veja bem, tudo que a gente falou aqui vem através de busca de conhecimento, de estudo, do ensino, do estudo continuado. Nós já estamos falando de HDR. Então, o profissional, nós falamos tudo sobre equipamentos, talvez diretrizes e linhas aí de tomadas de decisão pela empresa, mas e o profissional aí nesse âmbito todo? O cara tem que se preparar, o cara tem que estudar, ele tem que ter conhecimento artístico e, assim, eu tenho, depois de um pouco de bate-papo, eu tenho excelentes aliados da engenharia, que vão me dizer, cara, aqui, inclusive, às vezes, olha, aqui falta um pouquinho de luz, me ajuda com isso. Não é só de cor, é de quantidade de luz, às vezes, de um vale que tem ali que dá para melhorar, que isso vai influenciar diretamente no foco, para facilitar o foco. Tem uma série de coisas aí que é a busca pelo conhecimento, é o estudo, é isso que vai trazer, de ambos os lados. Então, acredito também que essa sensação que eu tenho de excelentes aliados, excelentes parceiros de trabalho na engenharia, os engenheiros têm também com a gente. O De Blasio falou uma coisa aí, o DIT, né, que é uma função nova e que está aí no mercado para quem é entusiasta, para quem está na área, tem que se atualizar com isso, que é o diretor técnico. É um diretor técnico, ele não é nem um diretor de fotografia, nem o gaffer, mas é o cara que vai dar certeza, por exemplo, numa dramaturgia, esse diretor técnico vai dar certeza absoluta que os padrões estabelecidos, digamos assim, no consenso entre a engenharia e o diretor de fotografia, que esses padrões sejam seguidos do início até a última cena dessa dramaturgia, inclusive passando pela pós-produção. Perfeito. Zé Augusto? Então, eu também, os engenheiros são meus amigos, gosto deles, né? Não sou minha formação é totalmente das humanidades, né? História, comunicação, mas eu tenho um pé na tecnologia, que eu gosto de conhecê-la, de me aprofundar ao máximo para saber onde ela vai me ajudar.
E quando eu chego na beira do precipício, eu quero uma mãozinha para pular junto. Então, nessa hora, pode vir um engenheiro, a gente voa bonitão e cai lá no precipício, e aí um milagre vai fazer a gente bater as asas. Porém, eu peguei os primeiros caras que foram fazer esse trabalho de DIT no mercado de cinema quando a gente virou cinema digital. Quando a gente teve as primeiras câmeras da Sony, a F900, né, que ela estava panavizada, ou seja, era uma câmera que tinha um acordo Sony Panavision, e aí os primeiros filmes que foram feitos em digital de grande performance, não estou falando de pequenos, das DVs, nada disso, que eu também sou meio pioneiro em todas essas primeiras iniciativas, né? Eu finalizei o primeiro trabalho em alta definição do Brasil, né? Que era uma série produzida pela TV Globo, captada em HD, porém ela não estava finalizada em HD, porque não tinha onde pôr no ar, e aí foi concorrer num festival de alta definição na Holanda e nós finalizamos esse trabalho. Mas o que eu ia dizer sobre o DIT? O problema é que os primeiros começaram a se achar donos da bola. Eu tenho uma visão que é o seguinte: informação não é conhecimento. Conhecimento é o uso da informação. Distribuir informação não é nenhum problema, você tem o dever de fazer isso. Educação e formação. Então, eu acho que as emissoras de televisão tinham que se preocupar muito com reciclar a formação dos seus funcionários, da sua equipe técnica, sempre, cotidianamente, não uma coisa esporádica. E uma última questão, na realidade, são duas, né? Para quem quer começar, o que vocês indicam? Muita gente, eu participo de vários grupos no Facebook, e quando alguém faz essa pergunta no Facebook, a primeira coisa que muita gente escreve, sabe qual é? Não precisa fazer universidade, não. Imagine, você vai perder seu tempo, vai ficar 4 anos lá, faz um cursinho aí no X, no Y, no Z, que tá bom. Eu vou dizer, está errado, né? Universidade não é só formação técnica, universidade é formação intelectual, universidade é aprender a trabalhar em equipe, aprender a trabalhar de forma colegiada, é aprender que por trás de uma tecnologia tem toda uma estrutura de pensamento, tem uma história, tem uma filosofia, e você, antes de ser técnico, você tem que ter um pensar sobre. Pensar sobre é ter visão macro dos processos. É exatamente o que eu penso também. O fato de eu ler e escrever não me torna um Machado de Assis, da mesma forma que o fato de eu fotografar não me torna um fotógrafo. Você precisa estudar sobre aquilo que você faz. Diz o Walter Carvalho, por exemplo, que é um dos maiores diretores aí de fotografia que a gente tem, que o cara precisa saber até de poesia. O cara tem que saber de movimentos artísticos. E movimentos artísticos não estou falando que data que foi, quem foi e que época. É entender a diferença do romantismo, quais os movimentos ali do barroco, você saber o que é a diferenciar uma imagem. Isso requer estudo. Poucas vezes você vai conseguir em algum curso de curta duração. É o estudo continuado, tem que ter isso dentro de uma emissora, não pontualmente, mas assim, e as emissoras têm grandes talentos dentro da sua própria casa ali, que podem ser facilitadores e multiplicadores. Isso não tem tamanho. Muito obrigado, agradeço em nome da SET, até uma próxima oportunidade.